Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula com o conteúdo mapas mentais e mapas conceituais. Vamos pensar como utilizar essa ferramenta com os alunos de vocês? Eu sou a professora Adriana Maciel Antonácio e a gente vai trabalhar essa aula hoje com o objetivo de aproximar vocês dos alunos de vocês nesse contexto de pandemia. Vamos nessa? O que são mapas mentais? Primeiramente, a gente vai refletir como esses mapas são construídos e qual a utilidade pedagógica deles para vocês utilizarem com os alunos. A técnica de construção de mapas mentais, ela foi desenvolvida por um inglês chamado Tony Buzan, em Londres, na década de 70. Logo após ele constatar que os alunos faziam uso de estratégias de trabalho e de anotações diferenciadas, com cores, desenhos, símbolos, ilustrações, eles conseguiam melhores resultados de aprendizagem do que os alunos que não utilizavam esses métodos. Ou seja, a exploração dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro no processo de aprendizagem proporcionava uma melhor absorção do conhecimento passado pelo educador para esses alunos. Então, como é que isso funcionava? O aluno, ele recebia determinado conteúdo, ele ia estudar determinada atividade, enfim, que o professor tinha ministrado, e ele fazia desenhos, e ele fazia associações, e ele fazia anotações, e isso foi desenvolvendo esse trabalho dos mapas mentais. O mapa mental, gente, ele é diferente do mapa conceitual, a gente vai ver as duas estruturas aqui. Mas o mapa mental, ele é um memograma, ou seja, uma ferramenta pedagógica de organização de ideias por palavras-chave, que, como eu já disse, utilizam-se de cores e imagens a partir de uma estrutura que se irradia. Ou seja, você tem uma ideia central e você tem ramificações dessa ideia central que vão surgindo conforme o seu aprendizado relacionado a determinado conteúdo. Os desenhos de mapas mentais, eles beneficiam o aprendizado e, consequentemente, eles aprimoram a produtividade. Trata-se de um instrumento de ensino e aprendizagem poderoso e que se sobressai no ensino. Agora a gente vai ver na nossa TV interativa, gente, o que são basicamente esses mapas mentais num exemplo exatamente de mapas mentais. Olhem só, aqui ao centro eu sempre tenho a ideia principal da qual eu quero ter ramificações, da qual eu tenho ideias secundárias sobre determinado assunto. Então, se nossa aula é sobre mapas mentais, a palavra mapas e mentais, as palavras mapas e mentais vão estar ao centro. E ao longo do processo, eu vou inserindo informações. Uma característica do mapa mental é que ele é colaborativo. Várias pessoas podem inserir ideias, podem compartilhar ideias, os colegas podem opinar. Outra característica do mapa mental é que ele é produtivo. Por que ele é produtivo? Porque ele consegue associar várias informações, vários conceitos de determinado conteúdo. Ele é criativo. Por quê? Porque ele envolve várias ideias, ele inova no uso de cores, ele possui diversos pensamentos que podem ser de autores diferenciados, enfim. Ele tem um planejamento, né? Você pode criar projetos de empresas, você pode definir metas educacionais, você pode pensar nas estratégias, inclusive, desse momento do aula em casa, onde vocês precisam fazer um planejamento, né? De como associar os conteúdos ministrados aqui no CMEAN para as atividades dos alunos de vocês. E ele possui inúmeros benefícios. A gente tem uma visão geral de um tema, a gente memoriza esse tema com mais facilidade e ele é simples e divertido, o que facilita muito o nosso trabalho no cotidiano. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui eu vou criar para vocês um pequeno mapa mental onde a gente vai pensar. Eu, como professora de língua portuguesa, vou criar aqui rapidamente um mapa mental de classes de palavras, né? Nós sabemos que na língua portuguesa nós possuímos 10 classes de palavras. Então, eu já vou colocar aqui 5 ramificações para cada lado, para a professora Adriana não errar. E aí eu coloco, a gente tem o numeral, que emite as quantidades, a gente tem o advérbio, que caracteriza as ações verbais, a gente tem o verbo, que exprime estado,
fenômeno da natureza, uma ação, a gente tem a interjeição, que vai exprimir sensações, né? E a gente tem aqui a conjunção, que vai ligar duas orações, ok? Metade das classes de palavras está aqui. Aqui no outro lado, a gente pode pensar no substantivo, que nomeia os seres em geral. A gente vai pensar no artigo, que caracteriza o substantivo. A gente vai pensar no adjetivo, que também caracteriza o substantivo, mas aí atribuindo algo a ele que não é uma flexão, e sim uma característica como belo ou feio, enfim. A gente tem o pronome, que é uma palavra que vai acompanhar ou substituir um nome no discurso. A gente tem a preposição, que vai unir duas palavras numa mesma oração. Então, aqui eu dei para vocês um exemplo de mapa mental. Vocês já têm uma ideia. Após essas definições, é possível vislumbrar, então, gente, que os mapas mentais são aparentemente semelhantes aos conceituais que a gente vai ver já já. Contudo, os mapas conceituais são estruturados com base em relações entre conceitos, explicitadas por frases de ligação, formando proposições, que são passíveis de análise lógica. Sim, gente, os mapas conceituais, eles são ferramentas pedagógicas, assim como os mapas mentais, mas eles têm uma linguagem, eles têm uma aprendizagem um pouquinho mais densa. Vamos ver como elaborar um mapa mental? Aqui na TV Interativa agora a gente vai ver um exemplo de mapa conceitual, Assim como o mapa mental, a gente tem uma ideia central que vai estar aqui no centro do mapa, e a gente vai ter as demais ideias. A diferença é que no mapa conceitual eu tenho palavras de ligação, que no mapa mental eu não tinha. Eu pensava que algo tinha determinada característica e eu colocava direto. Aqui não, eu vou ter uma quebra, onde eu vou ter uma palavra de ligação. E aí essa quebra vai deixar o meu mapa um pouquinho mais denso. Eu tenho conceitos específicos e aí eu trago exemplos desses conceitos e eu vou criando esse mapa com um pouquinho mais de informações. Aqui, às vezes, eu vou ter preposições, eu vou ter conjunções, eu vou ter uma série de palavras mostrando isso aqui. No próximo mapa, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver isso melhor. Olhem só esse mapa. O mapa conceitual, ele representa relações entre os conceitos, só que eles são conectados por frases de ligação. Eles formam proposições e são representados por preposições. Vocês estão vendo que aqui nesse mapa a gente tem todas essas palavrinhas no meio? Ó, o conceito é expressado por... Ele é em relação a um sistema de significado. Ele explicita uma relação entre os verbos. Então, todas essas palavras centrais aqui, que antes não existiam no mapa mental, elas designam um mapa conceitual. Elas trazem para a gente todo esse manancial de novas informações. Então, o mapa conceitual, ele externiza conhecimento através olhem essas palavras de ligação aqui, representação gráfica dos sistemas de significação. Então, ele é um pouquinho mais denso de ser interpretado e ser verificado pelo estudante, mas como ele mesmo que produz, ele consegue isso. Em compensação, esse mapa ele permite mais liberdade de relacionamento de ideias e possibilidade de relacionamentos bidirecionais e ligações cruzadas. Eles vão trazer para vocês informações mais densas. Ele conseguirá organizar esses conteúdos e, através desses conteúdos, ele terá um mapa mais amplo das informações que ele estudou para uma prova, para um vestibular, para uma atividade ou até mesmo para um seminário que ele irá apresentar, ok? Embora os mapas tenham surgido há algum tempo, o uso pedagógico deles ainda é muito restrito e se mostra pertinente na atualidade. Por que pertinente na atualidade, gente? Vocês estão no cenário onde vocês estão distantes dos alunos de vocês. Nós precisamos ser criativos para pensar em alternativas que aproximem vocês dos alunos.
Os alunos estão vendo o aula em casa, né? Não são conteúdos que vocês determinaram, mas vocês têm conhecimento daquilo que eles estão aprendendo ao longo das aulas. Então, vocês precisam concatenar as aulas que são transmitidas aqui do Centro de Mídias e as aulas e as atividades que os alunos precisam fazer decorrente dessas aulas. Então, nessa hora de sistematizar, por que não usar o mapa mental como ferramenta para descobrir se o estudante conseguiu aprender o conteúdo daquela aula, se eu posso dar um reforço, se eu posso mandar um texto, um link do YouTube, do Facebook ou de alguma outra ferramenta de aprendizagem, né? A gente precisa pensar em como fazer essas atividades. Eu acho que o mapa mental é uma excelente alternativa. Do ponto de vista da criatividade e do treinamento do pensamento formal, os mapas evidenciam uma série de melhorias organizacionais que se pode alcançar com a sua contínua utilização. Vamos ver algumas delas? Eles facilitam a memorização, gente, e a lembrança por eles serem organizados e conterem imagens. Por exemplo, o aluno de vocês, ele vai colocar o conteúdo central e quando ele faz aquelas ramificações, ele pode desenhar, ele pode usar diferentes tipos de cor, então fica mais fácil de posteriormente ele memorizar aquele conteúdo. A segunda questão é que eles também desenvolvem a busca e a percepção de múltiplos aspectos de um só assunto. Então, o aluno ele pode pesquisar em vários locais, em várias doutrinas, em dicionários, vários conceitos daquele conteúdo e colocar naquele mesmo lugar. Ou ele pode colocar todos os significados de uma área do conhecimento. Em terceiro lugar, eles estimulam a visão de uma ideia em um contexto mais amplo, porque ao invés da ideia estar ali isolada, ele proporciona uma ideia muito mais abrangente daquele conteúdo, porque ele pode trazer muitas informações daquele conteúdo, óbvio, de uma forma mais resumida, tá, gente? Eles desenvolvem a objetividade, filtrando ideias que não se encaixam, que não são essenciais. O aluno colocou uma ramificação e ele acha que ela não é pertinente, ele vai lá, tira e coloca algo que ele considera mais relevante para aquela aprendizagem. Eles desenvolvem a habilidade de organizar conhecimentos que é crítica em face à quantidade dele. Gente, imaginem, ele está em casa, assistindo aula em casa, ele está tendo um monte de conteúdo, então é importante que ele sistematize esse conteúdo e consiga se posicionar criticamente diante dele. Então, por que não ele organizar esses conhecimentos através de um mapa mental ou conceitual? Eles facilitam a aplicação do conhecimento por serem uma representação mais próxima da mente. A gente, quando está pensando, quando está tentando aprender ou relembrar de alguma coisa, a gente tenta associar as informações para a memória funcionar, não é? Então, a mesma coisa é esse conhecimento. Ele tem acesso ao conhecimento e ele vai acessar as ramificações como formas de representar aquele conhecimento graficamente, digamos assim. E eles fornecem também uma estrutura organizada para a integração de novos conhecimentos. O mapa, ele não se esgota em si mesmo. Ele pode estar pronto e receber uma nova ramificação amanhã, conforme informações novas surjam em relação àquele determinado conteúdo. Ele também desenvolve as habilidades de síntese e análise, porque os alunos vão precisar resumir aquelas informações. Eles desenvolvem a habilidade de pensar as relações, porque ele vai precisar ter um pensamento sistêmico para organizar esse mapa. Eles estimulam a liberdade de pensamento e a criatividade, gente, porque ele vai fazer esse brainstorm, que a gente chama de tempestade de ideias. Ele vai colocar as ideias dele, aquilo que ele conseguiu mensurar da aprendizagem, e a partir disso ele cria esse mapa mental, né? Então esse fluxo de ideias é parte dessa cultura dos mapas mentais e previsto pelos programas que produzem mapas mentais. Eu queria dizer para vocês que eu trouxe aqui alguns aplicativos que são úteis para a produção de mapas mentais, mas vocês podem me dizer, Adriana, nesse momento a maioria dos meus alunos não tem como baixar esse aplicativo. Se a sua realidade é essa, peça que eles produzam esse mapa, tirem uma foto e mandem para o WhatsApp para você, por Facebook, por Google Classroom, pela ferramenta que vocês tiverem de comunicação nesse momento. Não tem problema, eles fazem um mapa mental numa cartolina, num papel cartão, no caderno, num papel 40 quilos. Vocês pedem para eles fazerem bem colorido, com bastante informações, com desenhos, ele tira uma foto e ele manda
né? Se o aplicativo for uma ferramenta muito difícil nesse momento. Para quem tem acesso ao aplicativo, que eu acho que aí a gente consegue acessar melhor os alunos, talvez, de ensino fundamental 2 e melhor ainda os de ensino médio, a gente tem as opções. O MindMaster, que ele é uma ferramenta online de mapeamento mental, onde vocês vão poder capturar, desenvolver e compartilhar as ideias. Ele é utilizado para a tempestade de ideias, que é o brainstorming, anotações, planejamentos de diversas tarefas criativas, enfim. Você fez o seu mapa, ele automaticamente fica na nuvem, então você não precisa baixar, você não precisa salvar, não há essa preocupação. E não interessa se você está trabalhando no Linux, no Windows, no MacBook, você vai acessá-los diretamente do seu navegador, não precisa nem ter o aplicativo, tá bom? Que você também pode baixar para o celular. A gente tem o Simple Mind, que é uma ferramenta para Android, iOS, Windows e MacBook, que oferece os recursos de criação de mapas também. Com ele, vocês são capazes de estruturar uma ideia, fazendo com que tudo esteja interligado. O legal dessa ferramenta é que no Simple Mind vocês podem enviar um mapa mental por e-mail em anexo, ele faz formato PNG ou PDF, salvar como JPG, que é a imagem, o formato da imagem, né, que a gente salva, na galeria, e ele já salva e já envia para um servidor, Dropbox, Google Drive, para uma nuvem aí que você utilize, tá? E você pode exportar como FreeMind, que são mapas para uso em qualquer aplicação, para usar em diferentes contextos. Quer fazer uma apresentação com o mapa mental em data show, quer usar o mapa mental para uma discussão em sala de aula, quer utilizar o mapa mental no tablet para os alunos numa oportunidade que todos tenham acesso, editarem esse mapa, você pode fazer tudo isso. E a gente tem o Mindly, né, que oferece a estrutura para os seus pensamentos, capturar ideias, planejar um discurso, e ele também está disponível para as plataformas iOS e Android. Ele é muito bom para estruturar pensamentos, colecionar ideias, para fazer a tempestade de ideias que a gente já falou, planejar um projeto, se vocês estão querendo fazer um projeto de pesquisa aí para os alunos, nesse contexto que eles estão em casa, estão tendo bastante tempo para pesquisar, planejar um discurso, por que não eles se organizarem, fazerem um discurso em vídeo, gravarem, mandarem para vocês sobre uma temática. Vocês podem fazer para preparar uma reunião, escrever um resumo rápido, enfim. As principais funcionalidades dele são anexar anotações, imagens ou ícones, esquema de cores para elementos, é muito importante no mapa mental ou conceitual que vocês se utilizem do colorido das imagens para dar um destaque interessante, visualmente fica muito bonito. Vocês podem exportar em PDF ou em formato de texto e ele também tem suporte ao Dropbox. Ao fim, eu tenho uma última mensagem para vocês que diz o seguinte: a frase mais perigosa na linguagem é "nós sempre fizemos desse jeito". Grace Hopper. Gente, nós sempre fizemos educação no Amazonas em sala de aula com os nossos alunos. Hoje, não foi algo que a SEDUC escolheu, não foi algo que as CEMEDs escolheram, mas nós estamos precisando viver um novo momento. Então, que nesse novo momento, nós, professores, saibamos compreender que nós precisamos aprender a fazer de novos jeitos. Nós precisamos nos permitir agir diferente, pensar fora da casinha, como a gente costuma dizer. Então, o que eu convido vocês é isso, não resistam. As tecnologias são o futuro não só da educação, mas de muitas outras áreas, e nós precisamos acompanhar essa evolução. Se o nosso aluno está conectado, nós também precisamos estar. Afinal de contas, nós somos o exemplo que eles mais gostam de seguir. Eu desejo sucesso para vocês nesse momento, não deixem de utilizar os mapas mentais e criem novas formas de fazer educação. Um beijo a todos e até a próxima aula.